Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum Meia, queridas, queridos e querides. Eis que, de repente, não mais que de repente, o Bananinha sumiu. A pergunta que não quer calar são os soluços do Papes, o Jair, que estão afastando o Bananinha das redes sociais. Ele parou de polemizar. Aliás, eu fui olhar o Twitter dele aqui, e ele está falando de coisas assim que eu nunca vi ele falar. Olha só, primeiro continua pegando no pé do Alexandre de Moraes, né? Mas ele, por exemplo, mas como? Quem estuda os países que investem pouco está falando sobre questões aeroespaciais. O Brasil perde tempo e recursos com ideologias e teorias sem fundamento, como ideologia de gênero, tal. Por isso, os Estados Unidos têm condições de agir como Europa, capaz de desenvolver tecnologias de ponta. O Brasil não tem como desenvolver tecnologias de ponta. Eu quero saber que investimento em tecnologia de ponta o papai Jair fez quando foi presidente da República. Em que ele investiu em ciência e tecnologia? Não investia nem em vacina. Abriu mão de investir em vacina para curar o Covid, deixou 700 mil pessoas morrerem. E o Bananinha está falando de tecnologia, de investimento em tecnologia. Olha, dá uma olhada, eu vou até mostrar para vocês terem uma ideia aí do que eu estou dizendo. Onde está você aqui? O post do sujeito. Quem estuda mais naturalmente se torna melhor qualificado. Ele descobriu isso agora. Conquista posições de maior relevância e é capaz de desenvolver tecnologias de ponta. No fim, os países que investem pouco ou nada de útil em educação acabam consumindo a tecnologia alheia, gerando dependência. Bananinha! Da onde você descobriu isso? É por isso que os Estados Unidos têm condições de ir, como empresa europeia, por exemplo, forneça dados sobre aviões vendidos para países da América Latina, impeça lançamento de satélites sem o seu aval ou impor sanções como a Magnitsky. O Bananinha agora virou nacionalista, ele quer investir em tecnologia. Eu ouvi aí, tinha gente até que frequenta aí os ambientes de esquerda, da chamada ultra-esquerda, que eu digo que é aquela esquerda que a direita gosta, que estava saudando o Bananinha como nacionalista, comparando até com o Lula. Esse pessoal enlouqueceu. O pessoal tá usando que droga? Qual é a droguinha que diverte esse pessoal? Bananinha é a extrema-direita fascista. Né? E agora ele se encolheu. Depois dos soluços do Bolsonaro para o Tarcísio saiu lá, né, triste, falando: não, veja bem, coitadinho, estive aqui com meu amigo Jairzinho, e ele está mal, ele não parava de soluçar, eu não sei o que acontece. Vai ter que fazer um teste de soluço com ele, tem que colocar ele na cadeia, né, prender o Bolsonaro, aí coloca a câmera e vê se ele fica. Se ele conseguir ficar 3 horas assim, aí você vai lá e chama o médico. Mas eu duvido. Eu ainda não acredito no soluço do Bolsonaro. Eu acho que isso é um jogo, né, midiático. Eles estão fazendo isso, alimentando a mídia com essas histórias, para tentar fazer com que ele não vá preso numa cadeia pública. E eu também, como o Bertoldo disse aqui, não acho que o Bolsonaro deva ir para o Mapapuda, despeito de desejar muito. Mas, do ponto de vista legal, acho que ele deveria ir para uma cela na Polícia Federal, como o Lula. Esse foi o entendimento da época, me pareceu um entendimento correto, né? Leva-se ele tem uma cela diferente, num ambiente que ele não corra risco, porque não há nada pior do que
o Bolsonaro ser vítima de qualquer tipo de violência numa cadeia. Isso não é desejável por muitos motivos, né? Também não é desejável que ele pegue uma infecção, uma doença, tal, que ele esteja num lugar tecnicamente bem instalado e que ele possa pagar a sua pena dia após dia, honrando a vida daqueles que, por exemplo, foram abatidos pela sua violenta ação na época da Covid e que morreram por conta de ausência de vacina. Estão dizendo aqui que acaba de ser preso, que é uma notícia em primeira mão, o Paulo Grave está falando nos comentários, o Tagliaferro acabou de ser preso na Itália. Mais um. Quem sabe Tagliaferro vai ser companhia da Zambelli. Quem sabe não surge aí um novo casal. O Zambelli estava lá, meu marido, não posso mais vê-lo. O Tagliaferro aí, ó. Chegou o Tagliaferro, Zamba. Divirta-se, tenham uma. Vocês vão ter bastante tempo para poder ficar xingando Alexandre de Moraes, conversando sobre ações. Tagliaferro, que foi assessor do Alexandre de Moraes. Olha o nível de assessores também, hein, Xandão? Veja bem, vocês se cercam de cada tipo de pessoa, que eu quero dizer uma coisa. Enfim, aí o soluço do Bolsonaro, o sumiço do Bananinha, o que isso tem a ver com a eleição de 2026? Esse é o thumb do programa de hoje. Eu quero dizer para vocês assim, que parece ter havido um acordo entre Jair e Tarcísio para que o Tarcísio se aquete, saia da cena política, fique até dezembro, janeiro, esperando o que vai acontecer até lá. Se o Bolsonaro será preso, se alguém da família será candidato. E esse acordo serviu para o Tarcísio também liberar o Ratinho para começar a visitar a Faria Lima e verificar se dá liga ali numa candidatura do Ratinho, que não será, veja, a candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro terá um candidato dele nas próximas eleições. Eu acho que esse candidato hoje não é o Tarcísio, pode vir a ser ainda, muito provavelmente será alguém da família, mas quase impossível ser o Ratinho, que é um cara do Kassab. Isso não há chance. Ele lança até o Jair Renan, se necessário for, para poder impedir a ida do Ratinho ao segundo turno. Mas é uma candidatura que está colocada e que está trabalhando agora onde esses caras sempre trabalham. Ao invés de ir para Heliópolis, ao invés de ir para a Baixada Fluminense, ao invés de ir para a Zona Noroeste aqui em Santos, eles vão para Faria Lima. Os candidatos da Faria Lima. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.